os amigos e os outros. É como as eleições. A Comissão Europeia apoia determinados candidatos e desapoia ou combate frontalmente outros, porque são os amigos que estão prontos a fazer o que a Comissão quer e são os outros que não estão pelos ajustes de fazer o que a Comissão quer. Há uns mais congelados Há uns mais congelados que outros. Olha, e por falar em congelados, não é brincadeira nenhuma, a crise energética. Aquilo que nós vemos é que há um conflito, vá longe de muitos países europeus, mas são cidadãos europeus a pagar a fatura da crise energética, não só pelo conflito, pelas guerras em si, mas também pela política energética, uma aposta nas renováveis que custa a entender. As renováveis que não são renováveis, são intermitentes. E daí provocarem, como provocaram, por exemplo, o apagão na Península Ibérica, que foi dramático, podia ter sido muito pior e provavelmente no futuro vai ser pior. Nós não podemos estar a apostar em tecnologias que não têm futuro. Não têm futuros, placas solares poderão ter um mini futuros, digamos assim, para aquecer a água das casas, para fazer isto. Agora, como fonte de energia primária, não tem hipótese nenhuma, nem as eólicas. São caríssimas, nunca ninguém fez um estudo como deve ser da dicotomia preço que elas custam e a vantagem energética que elas têm. E o que é que vai fazer daqui a 10 anos, 8 anos, quando as placas solares estiverem fora de prazo? Onde é que elas vão parar? Vão fazer cozida à portuguesa de placas solares? E as eólicas, as pás, aquilo no mar dura muito pouco. Agora querem fazer parques eólicos em toda a costa portuguesa, que é uma proposta que, por exemplo, não sabe o que é que anda a fazer. E depois, é evidente que a União Europeia já dá muito tempo a esta parte, tem como prioridade dar dinheiro. Ou seja, é o banco dos conflitos, é o banco dos países que lhe interessam comprar, digamos assim, e, portanto, a certa altura não tem força política, não tem força militar, não tem força que faça ser um parceiro credível e atuante nos conflitos internacionais. E de alguma forma vemos, por exemplo, países que ainda não deixámos entrar na União Europeia, como a Turquia, a tentar mediar alguns conflitos. Vemos o próprio Paquistão, que ainda há pouco tempo albergava algumas células terroristas, a mediar conflitos, mas vemos uma União Europeia que, inclusive, quando outros líderes mundiais falam com algum desdém e mesmo com alguma comicidade em relação aos representantes dos europeus. Pois, infelizmente é verdade. Quem é que paga aos mídias tradicionais? Quem é que dá o dinheiro? São as organizações do Sr. Soros e é a Comissão Europeia. E que, portanto, é evidente, dizem eles, que é para apoiar a mídia independente. Ora, se eu receber 15 milhões de euros, 20 milhões de euros, eu sou independente? Mas, por amor de Deus... Quer dizer, receber 20 milhões de euros, eu sou dependente de quem me os deu. Exatamente. É evidente. Portanto, vou ter que ter a narrativa de quem me deu esses milhões. Que é o que se passa em Portugal, que é o que se passa em muitos países da Europa. Portanto, porque a Comissão Europeia investe milhares de milhões, 17 milhares de milhões, em comunicação social, em ONGs, algumas delas completamente disparatadas, em ONGs, não sei, e vai retirar dinheiro às pescas, à agricultura, ao desenvolvimento industrial e à energia. Nós somos a fonte de energia nuclear. Portugal não tem fontes de energia suficientes para dispensar o nuclear. Agora, montar energia nuclear em Portugal poderá levar 9, 10 anos. E até lá tem que ser energia fóssil que é absolutamente confiável. Quer dizer, não se esqueça que a Europa produz menos de 5% das emissões totais. E nós estamos a punir-nos a nós próprios e a querer ter emissões zero, que é uma estupidez, porque morrem as árvores. As árvores, para a função que precisam de anidrido de carbono para produzir oxigênio. Agora, eu nunca ouvi falar, se me permite, em quaisquer ecologistas ou quaisquer verdes ou quaisquer dessa rapaziada falar em plantar árvores. Nunca vi um plano de replantação do Pinhal de Leiria. Nunca vi um plano para recuperar árvores que são cortadas por isto ou por aquilo. Nunca vi. Não existe. Ou seja, cortar árvores está toda a gente pronto. Plantar árvores não está ninguém. Ora bem, todos esses meios de intervenção que está a referir, e que é verdade, que é o passaporte sanitário, o Eurodigital, o DSA, o chat control, o centro de resiliência que querem transformar numa super unidade de controle com sede em Bruxelas. Resiliência não sei bem de quê. E depois, portanto, tudo isto é o mesmo pacote que visa
cercear a liberdade dos cidadãos. As pessoas têm que ter muito claro. E porquê? Porque a chamada mídia tradicional, como está a ser responsabilizada, paga por estas instituições, obviamente cria uma narrativa e a verdade é que a maior parte dos jornalistas, por uma razão ou por outra, fazem o jogo da esquerda e não fazem outro jogo. Portanto, as pessoas que não são de esquerda não se revêem nessa mídia, porque muitas vezes entram em narrativas que nem sequer são verdadeiras e que, portanto, viraram-se para as redes sociais. As redes sociais, que têm a vantagem de terem um espectro muito largo de informação, também têm a desvantagem de uma pessoa dizer o que quiser. Às vezes nem sempre é positivo. Mas pronto, nós é que temos que fazer essa seleção. Exatamente. E agora querem cercear as redes sociais. Portanto, essas instituições, a Comissão, os Açores, essa rapaziada que gosta de ditaduras, quer cercear as redes sociais para que os cidadãos não possam ter acesso à informação que saia do mainstream. Exatamente. Não é? Bruxelas dita muitas regras que não fazem sentido nenhum. Agora, o que é importante é que nos aspectos fitossanitários o Brasil e os outros países da América do Sul cumpram com as mesmas regras que nós cumprimos, porque senão estamos a pôr os nossos agricultores, os nossos cultivadores, os nossos produtores de carne numa posição de grande desvantagem. Concorrência desleal, de alguma forma. Concorrência desleal, exato. Não, de toda, absolutamente. Sim, de toda. Okay. Mas van der Leyen e o Colégio de Comissários, é evidente que obedecem à van der Leyen, têm ali a batuta na mão e que têm uma agenda muito clara, que é acabar com a agricultura na Europa, acabar com as pescas na Europa, importar cidadãos de tudo quanto é sítio, que é para que nós sejamos, no fundo, domados e afogados com esta imigração ilegal. É uma questão que ainda paira aqui por Bruxelas, a questão. Não, nós já tivemos vitórias agora na remigração e em sistemas para parar esta imigração descontrolada, porque as pessoas às vezes fazem confusão entre ser contra a imigração e ser contra a imigração descontrolada. Imigração sempre houve. Aliás, os acordos de Schengen prevêem esse tipo de imigração, ou seja, se é precisa neste setor, daquele setor, abre-se as portas para que haja imigração. Agora, vi tudo ao molho e fé em Deus assinar um papel a dizer vou procurar trabalho em Portugal, além de ser ilegal, dá cabo do nosso país, da nossa cultura, e dá cabo digamos, do tecido social do que é Portugal e de outros países europeus, que obviamente a criminalidade subiu e de que maneira. É evidente que nesses sítios onde há essa imigração descontrolada, principalmente vinda de países não cristãos, chamemos assim, em que não têm o mesmo comportamento que nós temos, é evidente que isso vai causar tremendos prejuízos às nossas sociedades, já está a causar, e vai ser pior se não pararmos isso. Estão no desemprego, estão a causar problemas na segurança social, estão a criar problemas nos hospitais, que já não têm capacidade, estão a criar problemas em todo o sistema social português, mesmo que não seja em ações negativas, a mera presença entope tudo. As nossas grávidas já não podem ter vagas nos hospitais, as nossas creches, já os portugueses de origem já não podem pôr as crianças preocupadas por estrangeiros. Isto não pode ser assim. Portanto, nós temos que ter a noção que é Portugal primeiro. Nós construímos este país, os nossos avós construíram este país, os nossos trisavós construíram este país. Este país tem vindo a ser construído desde Dom Afonso Henriques e nós não podemos, de forma alguma, dispensar esta história e estas tradições. Mas há, de facto, ali um momento em que são pessoas não eleitas que estão a tomar decisões que nos vão impactar a todos. Sem dúvida. Impactam mesmo. O problema é esse. É que são decisões que, teoricamente, não têm possibilidade de as tomar, porque, no fundo, a Comissão seria uma mera guardiã dos tratados e, no fundo, está a funcionar como um executivo todo poderoso que nos impõe regras que não tinham que impor. Uhum. Algo que, e por falar em regras, algo que está a ser equacionado também, creio que é o desaparecimento da regra da unanimidade. Isso no é Conselho. Bom? No Conselho, sim. Isso é bom? É mau? Como é que... É o suicídio dos pequenos e médios países. É só isso. Nós não temos capacidade de voz ativa em nada. Quer dizer, manda a França, manda a Alemanha, manda eventualmente a Espanha, os países grandes, fazem digamos, o colégio dos países grandes e os países pequenos ficam a ver passar os navios.
É a pior coisa, não é para isso que a União Europeia foi criada. A União Europeia foi criada numa base de igualdade entre os Estados-membros. Um outro ator, mas é agora um ator do Conselho, António Costa, que muito recentemente fez uma intervenção que nos surpreendeu a todos, porque conseguiu dizer que não podemos admitir que existam países na Europa onde os jovens gastam 100% do seu salário na habitação. 8 anos, 4 meses e 3 governos consecutivos, António Costa a liderar Portugal e aqui a criar a crise da habitação. neste paralelo ele tem a coragem de dizer isto. Pois eu acho que há pessoas que realmente que eu não compreendo como é que têm a desfaçatez de dizer estas coisas. Ele criou a crise da habitação em Portugal. Ele criou o problema da imigração desregulada em Portugal. E agora já diz que é preciso regular a imigração. E agora já diz isso que acabou de dizer, que não admite que um jovem pague 100% do seu salário para pagar a renda da casa. Mas eles andam a brincar connosco. Devem pensar que os portugueses e que os europeus comem todos gelados com a testa.